Olá, queridos amigos do nosso programa Seara Espírita. Alegria enorme estar com vocês para mais um encontro. E hoje com a participação do nosso querido irmão Lucas Azevedo, lá de Pedro Leopoldo. Ele vai falar para a gente hoje sobre um tema muito importante, nada fácil, mas que nós precisamos abordar, compreender e principalmente buscar auxiliar pessoas que estão à nossa volta. E às vezes até nós próprios, quando passamos por problemas, por situações de maior dificuldade. Lucas vai falar para nós hoje sobre suicídio, à luz da doutrina espírita, e a gente conta aí com a participação de vocês, com a divulgação desse programa, para que possa chegar até outros irmãos que estejam passando por necessidades, momentos de tristeza, depressão, e é o momento que a gente tem para apoiar esses irmãos, né? Então, participe com a gente do nosso programa Seara Espírita de hoje, ao vivo através dessa live no programa, no Facebook, Seara Espírita, e também pelo YouTube, Ame Barbacena, e também pelo programa de rádio Seara Espírita, que vai ao ar aos sábados, pela rádio Correio da Serra, 1230 AM. Então, um abraço a todos vocês que nos acompanham nesse nosso projeto, programa Seara Espírita. Bom, convido vocês nesse momento para fazermos uma prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, em especial nesse dia, rogando por Maria, nossa mãe, que busca auxiliar nossos irmãos que caminharam pelas vias do suicídio, que ampara esses irmãos no plano espiritual, buscando assim levar a eles um pouco de alívio, conforto, refazimento de suas dores, de suas necessidades. Que Maria possa envolver a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, possa envolver a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesta nossa live, e assim buscarmos aconchegar, amparar, auxiliar cada coração que acompanha conosco. Mestre Jesus, que teu amor envolva também todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial os que mais sofrem. Que assim seja. Bom, então vamos começar hoje o nosso bate-papo com o Lucas Azevedo, que é espírita, radialista, coordenador da reunião do Centro Espírita Beneficente Bezerra de Menezes, lá de Pedro Leopoldo. Já esteve aqui em Barbacena algumas vezes com a gente, no programa de rádio mesmo, né? Em outras atividades também. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Já agradecemos antecipadamente a você aceitar o nosso convite para participar com a gente dessa live, e que Jesus te abençoe, te envolva e ampare nas suas palavras para os nossos irmãos que nos acompanham. Boa noite, Fred, para você também, que está com a gente aí, que vai começar o nosso programa. Boa noite, Melissa. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje o Lucas vai nos trazer um tema muito importante e sempre muito atual, ainda mais no contexto, né, aqui da região, nesse aspecto do suicídio. Eu acho que para a gente começar, Lucas, e para a gente poder dimensionar um pouco tudo isso, quais são as estatísticas sobre o suicídio na atualidade? Quero primeiro agradecer aí o carinho da Melissa, o Fred, né, que nos enviou esse convite para participarmos dessa live. Uma alegria muito grande estar revendo os amigos e irmãos aí de Barbacena, né? A gente já teve aí sentindo esse friozinho gostoso de Barbacena. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse tema, né? Nessa live que vocês estão organizando. Com relação à sua pergunta, Fred, a Organização Mundial de Saúde, ela já está colocando como prioridade o suicídio, né? Apesar da pandemia que nós estamos passando. Nos últimos 45 anos, o suicídio aumentou quase 60%. E é preciso que se tome medidas abrangentes, urgentes, medidas como essa que vocês estão tomando aí, né, de levar o assunto, né, para que esse número não venha a ser dobrado até em 2021, a expectativa da Organização Mundial de Saúde, né, porque ela vem estimulando, inclusive, países a fazerem isso, porque existe um tabu que não se deve falar sobre o suicídio. Se a pessoa ouvir sobre o suicídio, ela vai suicidar, justamente é um tabu, isso é mito. Tem que falar, tem que conversar. Ela já acendeu o sinal vermelho, nós somos o 8º país
em números absolutos de suicídio. Para você ter uma ideia, Fred e Melissa, no Brasil há um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa a cada 3 segundos. 1, 2, 3, alguém está tentando suicídio. Uma pessoa tira a vida em 40 segundos, a cada 40 segundos no mundo. E estamos chegando à casa de 1 milhão de suicidas no mundo. No mundo, o suicídio é a segunda causa-morte entre jovens de 15 e 29 anos. Você vê que são crianças, é a segunda maior causa-morte entre jovens de 15 e 20 anos. É a sétima causa-morte entre crianças de 10 a 14 anos. Estou falando de crianças. É a terceira maior causa-morte entre homens e a quinta maior causa-morte entre mulheres. Né? O Brasil está no primeiro lugar no ranking latino-americano. Principalmente a preocupação, Fred e Melissa, é com os jovens de idade tão tenras que já estão buscando as portas do suicídio. Então, de acordo com a sua pergunta, as estatísticas não são boas, são alarmantes, e nós precisamos realmente falar sobre os assuntos nas escolas, fazer debates, levar as informações como essa que vocês estão fazendo pela live, né? Porque esclarecendo, a pessoa conversando, ela coloca para fora. E as estatísticas mostram que aqueles que conversaram sobre o assunto, eles encontraram uma saída. Aqueles que colocaram para fora essa ideação suicida com alguém, ele recebeu ajuda, ele recebeu um amparo. Que dificuldade, barra não é feita para ser enfrentada sozinha. Nós temos que dividir com alguém, com aquela pessoa do lado, né? E o suicídio é para falar sobre suicídio é a melhor prevenção, a melhor solução, para que nós não entremos nessa estatística crescente que vem acontecendo em todo o mundo. Isso mesmo. Quando você fala de não falar, porque eu acho que talvez as pessoas confundam, porque não se deve divulgar o ato suicida, e o que ocasionou isso, porque tem o estudo, né, que chama efeito Werther, que diz justamente isso: quando se divulga sem o amparo, sem a proteção, pessoas sugestionáveis e que se encontram na mesma situação do suicida, vamos colocar aí um famoso que terminou o relacionamento, ou até mesmo um anônimo, e se mata. Se isso for amplamente divulgado, muitas pessoas vão se identificar com a situação e recorrer ao suicídio. Mas não é isso. Criar coragem. Criar coragem. Falar sobre o suicídio no sentido de proteção, né, de explicar o que é, sem a divulgação dos atos ou o que motivou cada pessoa. Justamente para criar essa base, né, criar essa proteção para quando uma pessoa vê uma notícia, ela só saber racionalizar em cima dela e não ir por esse mesmo caminho. Nós trabalhamos em rádio, Fred, 14 anos, nós nunca divulgamos um suicídio. Nós sempre falamos sobre o tema como método de esclarecimento, de ajuda, de amparo, de luz para aquele que está passando por uma dificuldade, mas nunca divulgamos uma morte, porque o efeito realmente é muito drástico. Mas divulgar, falar, conversar, para as pessoas possam saber, conversar com o bispo sobre tranquilidade, é muito importante, que isso tem salvado vidas. Com certeza, realmente é um assunto delicado, mas que a gente precisa trabalhar. E quando você trouxe para nós esses números iniciais, Lucas, é muito assustador, né? Crianças, jovens, é muito assustador, e a gente sabe que às vezes isso está muito mais próximo de nós do que a gente possa, na verdade, imaginar. Às vezes está dentro da nossa casa e nós não estamos enxergando os sinais, né? E realmente a gente precisa estar mais atento a isso, alerta a essa situação, e para que a gente possa auxiliar essas pessoas que estão à nossa volta, né? Agora, Lucas, o que tem levado as pessoas ao suicídio? Existe um diagnóstico, algo que explique por que as pessoas estão buscando essa via, entre aspas, de fuga? Melissa, é ótima a sua pergunta. Na verdade, ninguém quer se matar. Ninguém levanta, vou me matar hoje. Ninguém faz isso. Ele está querendo, na verdade, ficar livre de algum problema, de alguma aflição, de algum desespero que ele não está aguentando suportar, que ele já perdeu a direção, ele não está encontrando um caminho para sair. Então, as pessoas querem mesmo é ficar livre de algum problema, de alguma aflição, de alguma dificuldade daquele momento, que ele não está encontrando saída.
né? Então, por estarem assim, eles acham que eles estão sendo problemas para a família, para os outros, eles acham que vai dar um delete, vai acabar tudo, mas, na verdade, ela está querendo ser encontrada. Como diz uma amiga nossa, Ana Paula, fonoaudióloga aqui de Matosinhos, a pessoa quer ser encontrada, ela está querendo uma luz, uma ajuda para sair daquilo. O Allan Kardec, ele pergunta lá no Livro dos Espíritos, para os Espíritos, alguns questionamentos com relação à sua pergunta que tem que levar as pessoas ao suicídio. Lá no capítulo 5 do Evangelho, fala que tem sempre um descontentamento qualquer, uma aflição qualquer, que ele quer ficar livre. Né? Ele crê que tudo vai acabar com a morte do corpo, junta-se tudo a isso, a falta de fé, o materialismo, uma coisa assim, e ele não acreditando numa vida futura, ele acha que o caminho é aquele mesmo. Mas o Kardec, os Espíritos trazem, através de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 944, que existem dois tipos de suicídios. Os suicídios chamados conscientes e os suicídios inconscientes. O suicídio inconsciente é aquele, ele classifica em dois, que é aquele que a pessoa comete no estado de embriaguez ou no estado de loucura. O louco não sabe o que faz, a pessoa enche a cara de cerveja, de bebida, que pega um carro e não saiu para se matar. E às vezes o carro bate, ele morre, ele é um suicida inconsciente. E o consciente é aquele que planeja, aquele que calcula, que ele premedita. Então ele coloca algumas condições, algumas situações em que a pessoa às vezes procura a porta do suicídio. Ele coloca na primeira, escapar das misérias e decepções. Tem pessoas que talvez não tenham coragem de enfrentar uma falência, tem um status, quando aquele status acaba, ele pode não ter estrutura para aguentar aquilo, ele pode fugir. As decepções da vida, o Fred até falou alguma coisa, a pessoa terminou o namoro, terminou um casamento, o marido traiu, a esposa traiu, ele não consegue suportar aquela decepção, está lá na questão 946. Então ele acha que, eu não vou aguentar, e quer sair da vida, como se conseguisse. Ele coloca também uma colocação importante do Kardec, aquelas pessoas que perdem o prazer de viver, desgosto pela vida. E a gente entra aí até com o problema da depressão, quando a pessoa está nessa situação, ela não tem ânimo para viver, ela se desgosta, não quer, ela perde a confiança, perde a fé dela mesma. Ela acha que tudo acabou, que não precisa, que ela não sente motivação para viver. Né? Está lá na questão 944. E ele coloca também um outro caso, daquelas pessoas que suicidam para fugir da vergonha de uma ação má. Nós tivemos um caso em que a menina, para exemplificar essa colocação do Kardec, dos Espíritos para Kardec, a pessoa, a mãe dela, ela era o exemplo para casa. Não, fulana é o exemplo. Fulana, você tem que seguir fulana, tal. A fulana teve um deslize, como todos nós podemos ter. O que a fulana pensou? Eu sou o exemplo de minha mãe. Que decepção que eu dei para minha mãe. Como é que eu vou encarar minha mãe com isso? Às vezes ela procurou as portas da morte. Por quê? Ela achou, como Kardec já falava, a vergonha daquela ação que ela cometeu, o que o povo podia falar. A gente se prende muito à opinião dos outros, né? A opinião dos homens. O que vão falar? Fulano era o exemplo, fez aquilo. Não, fulano, aquele diretor daquela empresa estava roubando, não sei o quê. As pessoas colocam a opinião dos outros muito importantes, quando a opinião de Deus que é mais importante. Todo problema a gente consegue suportar. Kardec fez esse alerta. Os Espíritos fizeram esse alerta a Kardec. Outra coisa que Kardec coloca, com relação a impedir que a vergonha caia sobre alguém da sua família, sobre a sua família. Não, eu morro, a desonra vai comigo e minha família fica livre, né? Está lá na questão 949 do Livro dos Espíritos. Ele fala que o suicídio não vai resolver nada. Uma outra colocação de Kardec, e a gente teve um exemplo alguns anos atrás, quando a pessoa suicida para alcançar uma vida melhor. Nós tivemos nos Estados Unidos, algum tempo atrás, não sei se vocês se recordam, de um grupo de pessoas que suicidaram para irem para uma vida melhor. Possivelmente não foram, né? Fanaticamente analisando a vida, os ensinamentos de Jesus, o certo quiseram procurar uma vida melhor. E Kardec fala que não vão encontrar, vão justamente encontrar o contrário, né? E às vezes também, Kardec pergunta, os Espíritos respondem, as pessoas querem fugir de um sofrimento. Nós tivemos um caso aqui em Belo Horizonte, que um rapaz foi diagnosticado câncer, e já estava em metástase, ele fez os exames, levou ao médico, o médico avaliou, falou, nós precisamos iniciar urgente o tratamento. Aí ele perguntou para o médico, doutor, quanto tempo o senhor acha que eu tenho de vida? Ele falou, só quer minha sinceridade? Sim, eu quero. Então ele falou, 3 meses.
Ele falou, eu não vou sofrer 3 meses. E ele procurou a porta da morte. Quer dizer, o Kardec já falava sobre isso. Vai terminar o sofrimento? Não vai. Vai cair num problema muito maior e pior que a gente vai falar daqui na frente. O outro ponto levantado por Kardec é pessoas que não conseguem suportar a perda de um ente querido. Ele, às vezes, procura diretamente a porta da morte ou pode se fechar para a vida. E devagarinho ele vai se atrofiando e às vezes acaba morrendo por causa disso. Não consegue suportar, encontrar a coragem para continuar a vida sem aquela pessoa, sem aquele ente querido que era próximo a ela. Mas, outra colocação de Kardec é que, quando você é informado que aquilo está te fazendo mal, que vai te matar, e você continua, o suicídio passa a ser direto. O médico fala, meu amigo, para de fumar agora, você vai morrer. Meu pai morreu com 92 anos, fumou a vida toda. Depois que ele recebeu essa informação, e ele continua, ele passa a ser um suicida direto, como Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, e ainda fala que é duplamente moral, duplamente culpado, porque ele recebeu a informação que se ele parasse ali, possivelmente ele não viria a morrer. Mas ele nos alerta que tem suicídios indiretos e tão penosos, que é a pessoa que suicida, que o ódio mata, a inveja mata, a inércia mata, a ambição mata, a vaidade mata, tudo isso não deixa de ser um suicídio indireto. Mas com relação à sua pergunta, Melissa, são várias as causas que podem conduzir o homem ao suicídio. Né? Principalmente na época de hoje, a pessoa muito materialista, a depressão, enfermidades incuráveis, que nós já falamos, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo, né? Abandono familiar, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, tudo isso sem contar o problema sério da obsessão. Obsessão também, juntando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, recebemos as influências espirituais que nos induzem, aproveitando as nossas fraquezas, incentivam aquele nosso desejo. E você falou uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa está com essa ideação suicida, e ele não consegue passar para alguém, gente, como é que você vai descobrir que a pessoa está querendo suicidar, né? Então, as influências espirituais são muito grandes, são muito fortes, porque os espíritos querem que nós soframos como eles, como responde aos espíritos a Kardec, querem que nós passemos pelas mesmas dificuldades que muitos passaram, sem contar o problema dos obsessores diretos, os desafetos de outras encarnações, que estão ali próximos a nós, querendo que nós venhamos a cair num ato falho, impensado, de um sofrimento muito grande no amanhã. Então, são diversas as causas. Nós não podemos detectar essa, mas o importante é sabermos que tudo tem uma solução. Nós tivemos, se você me permite, eu não sei qual que é o nosso tempo, nós tivemos ano passado, Melissa e Fred, eu falo demais, radialista fala demais. Nós tivemos, ano passado, visitamos algumas cidades, a região metropolitana de Belo Horizonte, fazendo palestras no mês amarelo, né, no mês de setembro amarelo. Setembro amarelo. E foram, no total, mais de 8.000 alunos que nós chegamos a conversar. Em determinado momento, que as pessoas se identificavam ou falavam que tinham alguma ideação, a gente reunia em salas separadas para conversar, um bate-papo mais direto, mais aberto com eles. E nós percebemos que nessa faixa que nós trabalhamos, com a faixa de 12 a 16, 17 anos, nós percebemos que grande parte daqueles que estavam ali, que já tinham tentado, que estavam com ideações suicidas, era por falta de estrutura familiar. Era pais que se separaram e separaram dos filhos, pais que discutiam na presença dos filhos, pais que moravam no lar e viviam como estranhos, pais sem exemplo religioso, moral. Eu acho até que o exemplo moral vale mais do que o religioso. É o exemplo, né? A força do exemplo. Pais que davam tudo para os filhos, deu tudo, nunca deu um abraço, nunca falou para um filho que ama. Na hora que o filho teve a dificuldade, teve um problema, ele sabia que com o pai, com a família, não podia contar. E às vezes caía no caminho tortuoso das drogas, ou falava, para mim não tem jeito. Primeira decepção que teve na vida, primeiro não. Quando você falou aí, não sei se você é o Fred, uma decepção com o namoro. Eles, o que eu faço agora? Da primeira namorada? O que eu faço? O que vai acontecer? Perdeu o emprego? Você nunca teve um não. Quando teve um não lá fora, ele não teve onde buscar ajuda.
vêm as influências espirituais, e às vezes as pessoas buscam a porta, a saída, como o suicídio, como uma saída para resolver um problema. Então, o lar estruturado no amor, no diálogo, na fraternidade. Você já falou com o seu filho que você o ama? Dá um abraço no seu filho, meu filho, senta aqui, vamos conversar. De repente, ele está passando por um problema, por uma aflição, e ele não está sabendo com quem contar. Então, nós vamos fazer o quê? Observar os sinais, né? Porque nós não estamos aqui transferindo responsabilidade para os pais. Nós estamos, pelo contrário, jogando a responsabilidade nas nossas costas, enquanto temos a nossa família unida, enquanto ela está junto a todo mundo. Para que a gente possa, com a família unida com Cristo, a gente ter condições de evitar uma dor tão marcante que é perder um ente querido através das portas da morte. É verdade, Lucas. E a Érica, que está acompanhando a gente aqui, ela falou que muitos suicídios de crianças são por causa de bullying. E acho que você abordou um pouco nesse aspecto das crianças hoje terem dificuldade de lidar com as frustrações do dia a dia, né? Como você falou, é a perda ali do primeiro namorado, da primeira namorada, as frustrações que são, entre aspas, normais, que acontecem com todos nós e que a gente às vezes precisa aprender a lidar. E isso para os pais é um desafio também, né? Conseguir lidar com isso tudo da melhor forma possível para ajudar seus filhos. É verdade, Melissa. E quando você fala aí no bullying, nós tivemos também, além de casos de bullying, casos de pessoas que estão com dificuldade de assumir a sua posição sexual e não sabe com quem contar, tem medo da mãe preocupada, do pai não entender, e não aguento mais aquilo. Eu não queria ser assim, está tendo os desabafos dos jovens com a gente. Moço, eu não queria ser assim, mas sou. Eu não tenho com quem falar. Se eu falar com meu pai me bate, minha mãe não é assim. Então, são diversos fatores que o lar estruturado no amor e no diálogo, resolve para ajudar aquela criança, né, a entender que quem pratica o bullying, ele é mais doente do que a pessoa que sofreu vítima do bullying. Ele também é uma pessoa frustrada com alguma coisa e quer descontar em cima do outro. O problema é que às vezes desconta em cima daquele outro que está sem estrutura para enfrentar. Que ele é gordo, que ele usa óculos, que ele é careca, que ele é cabeludo, que ele não sei o que ele é de cor, e às vezes ele não consegue suportar, absorver aquilo. Quando você tem o lar, não, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Ah, olha, eu tenho um porto seguro. Se o lar deixa de ser porto seguro, possivelmente a dor vai tomar conta. Isso, muito bem. Dentro desses tantos, né, motivos, talvez um que se destaca muito, né, e cada vez mais é falado sobre isso, é a depressão. A depressão também pode causar o suicídio. E existe idade para alguma pessoa ter uma depressão? Fred, a depressão está aumentando muito o número de suicidas entre jovens. A palavra depressão ela vem do latim de deprimere, que é puxar fortemente para baixo. Aquela alteração, aquele transtorno do humor que leva a pessoa a um sofrimento íntimo, à desesperança, a não acreditar nela mesma, nem em Deus, e muitas vezes, você disse muito bem, pode e leva muitas pessoas ao suicídio. E atinge pessoas de qualquer idade, rico, pobre, afro, né? Nós tivemos um caso lá aqui em Pedro Leopoldo de um garotinho de 7 anos que vivia sob vigilância 24 horas. Hoje, graças a Deus, está um rapaz bonito, bacana, mas naquele período, naquela idade, 7 anos, sob influência espiritual, ele tinha que ser vigiado 24 horas por dia para não praticar suicídio. A depressão antigamente era chamada como melancolia, né, que é aquela tristeza que se apodera dos nossos corações. Kardec até falou sobre isso. Apoderando da gente, a pessoa não vê outra saída a não ser achar que ela está sendo problema para os outros, não quer sair de casa, não se cuida, não toma um banho, entra para dentro do quarto, e o mundo azul, o mundo amarelo, o mundo colorido vai ficando cinza, né? Ela vê olha para o céu está azul, ela acha que já está vindo a chuva, então ela começa a não ver as belezas à sua volta, e vai se entregando, né? Do Brasil, 5,8% da população sofre depressão. A taxa acima da média global, que é 4,4%. Nós temos aí mais de 12 milhões de pessoas sofrendo de depressão no Brasil.
Nós estamos no topo aí do ranking de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde Estatística de 2019, de agosto. 70% das pessoas que passam por um processo depressivo pensam em suicídio. Pensam. E 15%, segundo as estatísticas, acabam cometendo, chegando à via de fato. Mas depressão é doença, tem cura, tem solução, e realmente, de acordo com a sua pergunta, tem levado muita gente às portas da morte. Mas é justamente esse diálogo, essa nossa conversação, essa live de amor, de esclarecimento que vocês estão fazendo, é que vai mostrar para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que tem cura, que tem saída, né? Que tem uma luz no final do túnel. Com certeza, e aí a gente precisa realmente buscar trabalhar a esperança, trabalhar as boas energias, trabalhar o bom ânimo, né, trabalhar a alegria. Agora, aí entra a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Lucas. É como que a gente pode ajudar uma pessoa que esteja com ideias de autoextermínio, né, que eu acho que é o ponto principal, como socorrer essas pessoas nesse momento em que elas ou verbalizam de forma clara, ou trazem indícios para nós de que talvez ela esteja, né, com essa ideação suicida. É uma pergunta interessante, porque é o seguinte, que ninguém levanta e sai falando, a gente vai se suicidar hoje, né? Ninguém conta, ninguém fala. Às vezes a pessoa, pô, fulano viveu comigo a vida toda, nós trabalhamos junto o dia inteiro, à noite o cara se mata. Às vezes não falou, às vezes ele não comentou, mas é preciso ficarmos atentos aos sinais. Parece que foi você que falou sobre os sinais aí no início da sua colocação. Às vezes a pessoa fica naquelas conversações, não vontade de morrer, vontade de sumir, não aguenta a vida mais. As pessoas ficam falando essas coisas. Não só fala essas coisas, ela não vai colocar que eu quero suicidar. Então nós temos que ficar alerta aos sinais, às falas indiretas, subjetivas, para que possamos auxiliar, para que possamos ajudar. Dentro da sua casa, o menino era bacana, agora só fica dentro do quarto, não quer conversar com ninguém, começou a perder notas na escola, às vezes a família percebe que ele está mais isolado, não está sorrindo, pode ser um processo depressivo, pode estar passando por uma dificuldade, está pensando que já não está aguentando mais, se isola. Então é muito importante que família seja a ponto base de auxílio. Mas se detectou a ideação suicida, se já está pronta para ajudar, para socorrer, o tratamento ele deve ser abrangente, médico, psicológico, psiquiátrico, né? Médico psiquiátrico, social, espiritual, principalmente familiar. Espiritual e principalmente familiar. Por quê? Porque a família é base. Quando a pessoa tem dificuldade, ele sabe que é ter um porto seguro, ele já vai... Pelo menos eu não vou carregar aquela barra sozinho. Então, aqueles que estão próximos, estão mais comprometidos ali com aquela pessoa, com aquele ser amado, vai ajudá-lo muito. Vai mostrar um ombro amigo, vai mostrar um colo, vai mostrar não vai resolver o problema, nem vigiá-lo 24 horas, mas ele vai saber que pode contar com a minha família, eu posso contar. Seja qual o problema que for, meu filho, conta comigo. Então, qualquer problema que seja, conta com seu pai, divide com seu pai, como eu quero dividir meus problemas com você também, que nós somos uma família. Então, quando ele enfrenta a dificuldade, o problema, ele sabe que tem um porto seguro. Então, conversar com amor e perguntar o que está acontecendo. Nós somos pais, somos irmãos, ou somos amigos. Falando, vem cá, senta aqui, põe a mão no colo. O que está acontecendo? Estou percebendo você assim, meu filho, sabe que você pode contar comigo, qualquer dificuldade, vamos dividir esse peso. Nós somos irmãos, somos amigos, mas sem crítica, sem apontar dedo de ferida, porque é só a pessoa que sabe a dor que ela está passando, a luta que ela está enfrentando com ela mesma. Edivaldo fala, quem não se ama, ninguém ama. Vamos ajudá-lo a amar a si mesmo. E falar com ele, olha, mesmo que você não queira se abrir comigo, tudo na vida tem uma solução. Tem uma luz que se abre, que se vai abrir para a gente. Então, conta comigo, eu estarei sempre disposto a te ajudar. Ele já vai sentir que, puxa vida, eu estou com esse problema, com essa barra, mas eu não estou sozinho. Eu já estou com alguém, ajudar a pessoa. Vamos fazer uma oração? Você gostaria que eu orasse com você? Mas temos que ser sinceros nessa conversação. Pais é para isso, irmãos é para isso, amigos é para isso. Para não chegar naquela gente, ele trabalhou comigo o dia inteiro, bem que eu vi que ele estava caladinho, quis até perguntar para ele se ele estava passando por algum problema, mas não perguntei. Então, fica aí os alertas, tudo isso vai auxiliar a pessoa a recuperar aquela autoestima, aquele desejo de viver, saber que ele já não está sozinho. E se ele chegar a falar que ele está com essas ideações suicidas, vamos conversar com ele.
Falar com ele, não, meu filho, isso aí, na verdade, a pena de morte já existe, todos nós já vamos morrer. Mas não preocupe em morrer agora, deixa a morte chegar na hora certa. Vamos ver, é problema que você tem, você quer ficar livre de um problema? Vamos ajudá-lo a resolver o problema. Ninguém quer morrer, não quer ficar livre do problema. Qual que é o seu problema? Qual que é a dificuldade? Vamos dividir, meu amigo. Vamos chorar junto, vamos sorrir junto e vamos sair tudo junto disso aí. Porque se você estiver passando alguma barra, vai ver, puxa vida, eu achava que eu estava sozinho nisso. Agora não, já tem um ombro amigo. Pô, meu pai conversou comigo, minha mãe, meu amigo ligou para mim. Importante isso, né? Então, às vezes, quando a gente não fala para o filho que a gente nunca falou para o filho que a gente o ama, quando ele está com um problema, Melissa, ou Fred, ele dificilmente vai procurar o pai, ou vai procurar a mãe. E às vezes vai procurar uma porta da rua, né? Então tem o tratamento. Quando a pessoa consegue detectar isso, nós vamos falar da ajuda espiritual, porque tem um problema da obsessão. Ajudá-lo, porque tem os obsessores, tem as influenciações, se for o caso, a terapia do passe, uma reunião de desobsessão, se precisar, né? Levá-lo à entidade, mas não falando para espíritas, nós estamos falando de Jesus, que o bem que se faz, que a conexão com Deus, que Jesus que se faz, e neutraliza qualquer influência espiritual. Então, nós estamos falando aqui de amor, de solidariedade, estamos falando de religiosidade chamada amor, que neutraliza influências espirituais. E isso, sim, vai ajudá-lo a poder sair dessa barra, dessa dificuldade. E quando ele consegue encontrar o Cristo, vai saber que se o pai não pode, se o irmão não pode, se o amigo não pode, se não tem ninguém para contar, ele tem um amigo infalível chamado Jesus. E esse aí não vai falhar. Mas é preciso, às vezes, até ajudar a pessoa, não é? Ajudá-la a se conectar com o Cristo, que na hora da dificuldade, as pessoas pensam mínimo em Jesus. Não quer pensar no problema, na dificuldade, vê um copo em cima da mesa, já vai pensar que aquele copo vai cair, ele vai quebrar, alguém vai cortar o pé, vai chegar no pronto atendimento, não tem médico, e a gente já coloca tudo negativo, o copo nem quebrou. Então, quando a gente voltar a essa autoestima, voltar essa confiança na misericórdia do Pai, mas que ajuda maravilhosa. Nós vamos dar um grande passo em socorrer aquele amigo. É verdade. E, Lucas, só para fazer um outro questionamento ainda um pouco dentro disso, você falou de como ajudar pessoas, né, que estão com a ideação de suicídio. Mas, Lucas, e para aqueles familiares ou amigos, né, de pessoas que já suicidaram, né, que foram pelos caminhos do suicídio? A gente tem algumas pessoas nos acompanhando aqui ao vivo e que parentes, familiares, filhos desencarnaram pelas vias do suicídio. Como que a gente pode ajudar essas pessoas também que ficaram e que trazem aí situações complexas de culpa, de às vezes ter falhado, às vezes não ter enxergado os sinais? Como ajudar essas pessoas que ficaram, Lucas? Uma dor, a perda, principalmente se é um filho, né? Mas não importa quem, a dor é muito grande. A dor é muito grande. Mas tem uma única maneira de ajudar a nós mesmos, ajudando aquele que tirou a própria vida. Como que se ajuda esse filho, esse irmão, esse pai, esse amigo? Orando por ele. Toda noite, todo dia, toda hora que lembrar, meu irmão, onde você estiver, busque o Cristo. Lembre de Jesus, para que ele seja socorrido, amparado por aqueles que se interessam por ele no plano espiritual, porque uma oração de um ente querido para aquele que tirou a própria vida é como se fosse um bálsamo, um alívio que ele recebe naquele momento. Ele não vai receber, fulano, por que você tirou a vida? Não, já aconteceu. É como vamos ajudá-lo. E tendo a certeza que estamos o ajudando através da oração, da rogativa a Jesus que o ampare e que ele também abra o seu coração para o Cristo, onde quer que ele se encontre, será uma ajuda maravilhosa para que ele seja resgatado daquele ambiente, amparado, medicado, hospitalizado e se preparar para a corrigenda que virá pela misericórdia de Deus. Então, não carregue culpa, não carregue mágoa. Nem que você coloque assim, gente, será que foi por minha causa? Não tire isso da cabeça. Pense agora na única maneira que nós temos de ajudar aquela pessoa. E se você o ama realmente, vamos ajudá-lo.
Vamos auxiliá-lo dentro das nossas possibilidades. E todos podemos orar. Todos podemos enviar a eles a nossa vibração de carinho, de esperança, de fé, para que ele seja acolhido. Muito bem. E você, né, a gente está começando a falar disso, né? Para aqueles que já partiram, né, para o plano espiritual, né, que o parente não percebeu, ou às vezes nem dá o sinal, né, por uma situação que a pessoa recebe, um choque muito grande, e ela, sem pensar, comete suicídio. Né, depois que a pessoa parte para o plano espiritual, né, na visão espírita, o que acontece? Olha, Fred, Paulo de Tarso já falava assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Possivelmente, Paulo já falava sobre isso, que as pessoas que tiram a própria vida destruem um corpo físico e automaticamente vai lesar o corpo espiritual naqueles órgãos atingidos pela maneira como que ele usou para tirar a própria vida, né? Então, o sofrimento vai continuar porque ele não se matou, vai ficar em regiões ainda de muita aflição e sofrimento, mas que terá misericórdia de Deus para sair dali. E aí entra a nossa alerta para os familiares, né? A oração, né? Não há regras absolutas, Kardec fala sobre isso, não há regras absolutas, não há penas determinadas, aquele que se suicidou por determinado método que vai ser igual às penas, porque as penas dependem das causas que levaram a pessoa ao suicídio. No livro Céu e Inferno, Kardec coloca que tem determinados tipos de suicidas que os que ficaram foram mais culpados do que aquele que tirou a própria vida. Então ele fala que o sofrimento ou a colheita, ela varia de caso a caso. Mas a primeira decepção da pessoa que tira a própria vida, e nós estamos falando aí agora diretamente para aquelas pessoas que estão com essas ideações, estão com aquele desejo de querer fugir de um problema, de uma dificuldade qualquer pelas portas da morte, que a primeira decepção do suicida é que ele não conseguiu se matar. Ele acha que o tiro não conseguiu, ele acha que a corda não seguiu, ele acha que alguém, que ele pulou na frente de alguma coisa e aqui não conseguiu se matar, ele continua vivo e sofrendo as consequências pavorosas daquele ato impensado. Então, se você tem essa ideação, o efeito é justamente o contrário. Você sai de um problema para 1000 problemas. Né? Você sai de um buraco para cair numa panela, sai de um mal para cair num mal muito maior. E a pessoa vai justamente de encontro ao contrário daquilo que ela estava buscando. Buscou fugir do problema, o problema piorou, ficou pior. Então, esse período, diz Emmanuel, que esse período de sofrimento no plano espiritual pode durar até o tempo em que a vida que foi interrompida iria durar aqui na Terra. Nenhum suicídio vai ficar isento das consequências, porque é um ato contra uma lei de Deus que nós não devemos matar ninguém. Né? Então, Allan Kardec, o Emmanuel, no livro Consolador, ele nos traz informações que, assim, diretas para a gente que está com essas ideações, porque são alertas que vão realmente fazer com que a gente pense 2 vezes antes de tirar a própria vida. Por exemplo, a pessoa pode ficar anos a fio sentindo ali as impressões que o tóxico que ela acabou ingerindo continua corroendo as suas vísceras. Ele acha que aquilo não consegue, não tem como, não tem remédio. O cérebro perfurado pelo projétil e ele naquele desespero corre para ali e dura tempos. Né? O peso das rodas sobre as quais ele se atirou, ele naquele desespero, querendo sair debaixo do carro, querendo socorro, alguns que se atiram rios, querendo sair, pedindo ar, querendo sair dali. A gente está falando, as palavras de Emmanuel, é para amedrontar, é para te alertar, meu amigo. Você não vai resolver o problema, não. Vai ser pior. Então, vale a pena esforçar, buscar o Cristo, buscar ajuda para sair desse problema. Mas Emmanuel ainda fala, Melissa e Fred, que a pior da sensação de alguns suicidas, não são todos, é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no cemitério. Então, espíritos que ainda ficam ligados ao corpo, não são todos os casos,
mas que podem acontecer. Portanto, não vale a pena. Nós temos que buscar o Cristo, Jesus, porque as consequências são drásticas, são dramáticas. E nós, qualquer problema que estejamos passando nessa atualidade, seja você jovem, seja você mais idoso, seja você que está passando, às vezes, até por um problema de depressão que está nos ouvindo, a porta da morte não é solução. É mais problemas. O Cristo é a solução. O ombro amigo do seu lado é a solução. Peça ajuda, converse. Conversar é a melhor saída, é a melhor solução. Então, as consequências são drásticas, são dolorosas, apesar de que a gente sabe que Deus não é sofrimento eterno para ninguém, Deus não quer que ninguém sofra infinitamente, eternamente. Haverá uma saída, mas não vale a pena. É verdade, Lucas. Melissa, se você me permite, rapidinho, eu não sei qual que é o nosso tempo, o Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, eu estou falando porque nós estamos passando por essa pandemia aí do coronavírus, e na época daquela cólera que aconteceu, vitimando tanta gente, né, tanta gente morrendo, ele faz uma colocação seguinte: nós devemos seguir todas as precauções oferecidas e tudo mais. Ele coloca aqui assim: e quem não levar em conta as medidas sanitárias que poderia preservar sua vida, será considerado um verdadeiro suicida. Então já fica o alerta aí, nós estamos falando sobre o tema, daqueles de nós que não estamos levando a sério as orientações da Organização Mundial de Saúde, das normas que foram feitas aí para nos proteger, e acaba sendo acometido, todo mundo está morrendo na hora certa. De repente, aqueles que estão abusando, pode chegar lá como suicídio. O alerta de Kardec, da Revista Espírita de 1865. Muito bem lembrado, Lucas. Realmente, toda vez que nós nos expomos desnecessariamente a riscos, né? E eu gosto da situação atual que a gente está vivendo e tantas outras situações que às vezes a gente se expõe de forma desnecessária, né? A certos riscos, a gente responde por esses riscos que a gente assume também, né? Com certeza. Agora, Lucas, de tudo isso que você falou para nós, né? De todo esse sofrimento que envolve esses irmãos que partem pelas vias do suicídio, e nós temos vários relatos, lembro, por exemplo, nós indicamos muito o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone, né, que realmente é um manancial ali de esclarecimento e principalmente de prevenção, porque ali a gente vê relatos duros de quão doloroso é esse processo de resgate, né, do suicídio, né, e é uma forma da gente buscar a prevenção, então, ao suicídio. Mas o suicida, apesar de todo esse sofrimento, de toda essa dificuldade, né, da morte do corpo e da experiência que ele vivencia, ele receberá algum tipo de ajuda, algum socorro do plano espiritual, Lucas? Melissa, uma ótima... Eu estou chamando de Melissa, mas estou vendo ali Mel Tortoriella. Você prefere que chama de Mel? Desculpa aí, agora que eu vi. Tanto faz. Mas foi uma ótima pergunta que Emmanuel nos fala, que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia de Deus, não. Benfeitores, inúmeros benfeitores irão proporcionar o socorro no momento certo. As preces que nós falamos anteriormente serão um bálsamo, serão um alívio para eles também. Eles não vão conseguir, diz Emmanuel, que é eximir, tirar o sofrimento que, ele, de uma certa forma, a pessoa infringiu uma lei, né? Ela tirou a própria vida do corpo. Vai durar um certo tempo, mas a oração, ninguém estará isento da misericórdia de Deus, apesar de ninguém escapar da lei, né, de causa e efeito. Então, Deus é pai de justiça e de amor. Deus não é um pai carrasco, o resto da vida vai queimar nas profundezas do inferno. Não. As súplicas em favor dos suicidas pelos entes queridos serão acolhidas pelos desencarnados, levando a eles um alívio, um amparo, às vezes até a proteção que eles terão naquele ambiente difícil que estão passando, para não serem escravizados por espíritos obsessores, por espíritos do mal, que possam levá-los à vampirização. Então, a oração, o amparo, não faltará. É claro que não tem como fugir da lei de causa e efeito, mas até que ele seja resgatado, a oração será um alívio, um bálsamo para ele. Ele não sofrerá eternamente,
ele vai ser amparado, vai ser socorrido. André Luiz ficou 8 anos nas regiões umbralinas. Sua mãe o visitava todo dia, mas ele ainda não conseguia perceber a presença da mãe. Até que um dia ele saiu de si, recebendo toda a ajuda, a oração, o carinho da mãe, dos entes queridos, e ele falou: Senhor, me ajuda. Quando ele abriu o coração para o Cristo, falou: mãe, mãe, você está aqui, eu estou aqui 8 anos com você, mas agora que você percebeu. Então, a oração é a maneira de ajudar, o amparo espiritual para que ele não seja escravizado, vampirizado por obsessores ou por espíritos trevosos. Tudo isso vai depender da ajuda, da misericórdia de Deus e de nós em favor deles. Então, eles receberão ajuda, assim, no momento certo, serão resgatados, sairão daquele ambiente para um hospital, para um tratamento, até que ele possa estar em condições de receber uma nova oportunidade corrigenda, devido a um ato falho, ao ato impensado que ele cometeu, né? Então, tem misericórdia, sim. O seu filho que suicidou não morreu, não irá sofrer eternamente, minha irmã. Ele não está lá queimando no inferno, como muitos colocam. Não! A sua oração é bálsamo para ele, é alívio para ele no momento certo. Ele será resgatado, será amparado e terá uma oportunidade de corrigir tudo aquilo, porque isso significa misericórdia de Deus em favor de cada um dos seus filhos. Por isso, o não julgamento. Não julguemos quem tira a própria vida. Não condenemos, porque na pedra que ele tropeçou hoje, nós poderemos tropeçar amanhã. Muito bem. Ou já tropeçamos, né, anteriormente. Né? Anteriormente, isso mesmo. Então, eu não sei como é que está o tempo aí, eu não sei como é que funciona. A gente está encaminhando para o final. Mas o tempo está certinho, a gente está tranquilo quanto ao tempo. É muito importante, né, sobre isso, e como você falou, né, cada caso é um caso, né, no Livro dos Espíritos traz isso, né, que a gente não deve generalizar tudo, cada caso é um caso, a única coisa certa no suicídio é essa transgressão com a retirada da vida antes da hora. Mas aí cabe a pessoa cuidar disso e equilibrar com Deus e com ele mesmo esse problema. A nós só cabe ajudar, né? E já chegando, né, ao final, as suas considerações finais, Lucas, sobre o suicídio, sobre aquelas pessoas que estão pensando nisso nesse momento. Olha, Fred, Emmanuel nos fala que, lá no livro Mensageiros da Providência Divina, que no livro, que quando a ideia de suicídio, porventura, te assume a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus que te instalou na residência planetária, a fim de você se sustentar nesse amor do Cristo. E em seguida, faça a sua oração e pede socorro. Que não vale a pena. Confiemos em Deus. Haverá uma luz. O suicídio é uma triste ilusão, porque nós somos seres imortais, a vida continua, plena, além da morte do corpo. Ninguém morre. Ninguém consegue acabar com a vida. Eliminamos o corpo, continuamos com os mesmos sofrimentos, em condições piores, porque achávamos que ia conseguir nos matar e nós não conseguimos. Então não vale a pena abreviar a vida, seja qual for o motivo. Todos nós iremos morrer um dia. As dificuldades passam, meu amigo, meu irmão. As dificuldades passam, as soluções irão chegar. Amanhã o sol vai brilhar novamente. Busquemos o Cristo, busquemos Jesus, família, amigos, médicos, psicólogos, enfim. Confiemos na misericórdia de Deus. Deus será sempre com aquele que bater a porta do seu coração, com aquela vontade de vencer, de superar. Vigiemos e oremos conforme Jesus nos alerta. E Emmanuel nos pede, reflita na bondade de Deus a seu favor. Você tem uma família, você tem um corpo, tem amigos. Ore pedindo o seu anjo guardião para te proteger, para te ajudar. Pensa na sua família. Com a dor, você vai tirar a sua vida. Amanhã seu filho, que está pequeno hoje, vai falar, eu estou passando por um problema, meu pai tirou a minha vida, tirou a vida, eu vou tirar a minha também. Às vezes a gente está sendo exemplo para um filho do amanhã. Pense na família, pense nos filhos. Pense no amor daqueles que estão à sua volta. Pense naqueles que estão passando dificuldades piores do que a sua. Eu sei que o seu problema é o maior. Eu sei que na sua visão o seu problema é o maior de todos. E eu concordo com você, na sua visão é mesmo. Mas de repente tem outra saída para isso.
tem outro caminho, outra porta que se abre. Então, nas piores situações em que nós nos sintamos nessa vida, vamos lembrar do amor de Jesus, que já nos sustentou até ontem, como diz Emmanuel, vai nos sustentar hoje, meu amigo. Enquanto você achar que está sozinho no mundo, que foi abandonado pela misericórdia de Deus, possivelmente essas ideações vão tomar conta de você. Então, quando qualquer sofrimento te abalar, busca Deus, confia em Deus, pensa em Deus, refugia-te em Deus e Deus irá te sustentar. Lembra de Jesus, o nosso médico maior, que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando não tiver ninguém, amigo, segura na mão do Cristo, ele vai te aliviar, vai te dar uma força. O Cristo não nos abandona. Não o abandonemos. Amanhã será um outro dia. Para tudo tem uma solução. Não busque as portas da morte. Lembre que Jesus nos disse: não vos aflijais, eu venci o mundo. Sua aflição é grande, sua dor é grande, seu desespero é grande. Não carregue ele sozinho. Divida com alguém. Você verá que tem um ombro amigo querendo te ajudar. E amanhã terá uma luz. Se você precisar, peça ajuda. Falar é a melhor prevenção e a melhor solução. Não se mate. Sempre haverá uma luz. Lucas, a gente só tem a agradecer, né, a sua disponibilidade, o seu auxílio de estar aqui com a gente falando de um tema delicado e muito importante para todos nós. Sabemos aí que várias pessoas passam por essa dificuldade, os números realmente são alarmantes e nós precisamos trabalhar na divulgação do bem, na divulgação do amor, buscando assim minimizar, digamos assim, né, os efeitos tão nefastos do suicídio, buscando aliviar isso de outras pessoas, buscando tirar pessoas dessa ideia suicida, né? E aí a gente gostaria de divulgar aqui no nosso Série Espírita o 188, que é o CVV, né? E esse número ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, às vezes a pessoa não é espírita ou né, não quer conversar com alguém da sua religião, quer conversar com alguém que seja que não conheça, isento, né, que possa se abrir isento. Obrigada, Fred. E aí o CVV ele ajuda essas pessoas nesse processo, né? Ou seja, buscar auxiliar pessoas que estão com ideação suicida. A ligação é gratuita, 24 horas por dia. Então, às vezes, quando bate a madrugada, né, que a gente às vezes está com um momento mais sensível e a gente não tem para quem ligar de madrugada às vezes, vamos fazer uso do CVV, vamos divulgar esse trabalho tão bacana que acontece no Brasil e assim buscar salvar vidas, né? Buscar minimizar esses impactos tão nefastos que é a questão do suicídio. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu apoio, pelas suas palavras. E que Jesus continue te iluminando nesse caminho de buscar auxiliar irmãos que estejam passando por esse tipo de dificuldade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Melissa, agradeço a você, ao Fred, esse carinho para comigo, né? E essa oportunidade de nós estarmos juntos, revendo-nos, né? Há muito tempo que nós não nos vimos, e participando deste momento, esperamos ter tocado o coração daquelas pessoas que estão com essas ideações, confortado os corações daqueles que tenham um filho, um parente, um ente querido que usou as portas do suicídio, para que ele compreenda que ele continua vivo e precisando da sua ajuda, da sua oração. E se nós pudermos salvar uma pessoa, como diz Allan Kardec, né, com o Livro dos Espíritos, já valeu a pena, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todo mundo que está participando com a gente aqui do Seara Espírita, várias pessoas com perguntas, manifestando aí gratidão pelo tema da noite, né, com participação bem bacana hoje no nosso Seara Espírita. Então, o nosso agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando
mais uma vez. Semana que vem tem mais, na terça-feira que vem a gente está no Facebook Seara Espírita com a live, em seguida também no YouTube Ame Barbacena, e aos sábados no programa Seara Espírita pela Rádio Correio da Serra, buscando assim alcançar aquelas pessoas que às vezes não têm acesso à internet, mas que acompanham pelo rádio, então também temos a oportunidade de levar a temática ao rádio também. Então, Fred, muito obrigada. Lucas, muitíssimo obrigada. Deus te abençoe. E a todo mundo que nos acompanhou no Seara Espírita, muito obrigada. Paz e luz, que Jesus nos abençoe. E até a próxima. Que assim